Água Viva. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Bom dia! Como é bom mandar essa mensagem e dizer que Deus está contigo em cada gesto, cada decisão e que Ele brilhe a sua luz e seu amor em cada coração. Tenha um bom dia. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Justificados pela graça de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo utiliza vários termos jurídicos para descrever este contexto. Ele fala sobre justiça, condenação, a lei, ou seja, ele faz a descrição completa de um tribunal. Me acompanhe dentro desta mensagem. Porém, a intenção maior de Paulo era mostrar a diferença do judaísmo e da graça de Deus, pois a graça nos absolve da culpa, do juízo e do pecado, através do perdão de Cristo, conforme Colossenses 2,14. A graça de Deus é o perdão em amor por nós, mesmo não sendo merecedores. Como é esse tribunal da graça? Vamos refletir nos textos de Romanos, do capítulo 8, versículos de 1 a 11, comparando com um grande tribunal para entendermos como é a atuação da graça divina. Paulo fala sobre o crime, que é aqui conhecido como pecado. Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Todos somos pecadores e dignos de ser julgados e condenados, mas diante da graça de Deus somos perdoados. O pecado é uma ofensa contra Deus e também contra o nosso próximo. O pecado é o crime que cometemos. Paulo fala também sobre a lei, que é a palavra de Deus. Romanos 8, 3, 4 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o pecado da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra de Deus é a lei revelada a nós, mas pelo Espírito Santo manifestada agora a graça divina para andarmos na lei. A lei é espiritual e não carnal. Através da graça de Deus somos libertos da lei do pecado e de toda condenação. A palavra de Deus é a lei da justiça. Paulo fala também sobre o réu. Quem são os réus
o ser humano. Romanos 8, 5, 6 diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Cada ser humano que já viveu nesta terra foi e é um pecador. Por isso um dia haverá o grande julgamento e ninguém escapará deste tribunal, onde Deus fará justiça, separando o justo dos injustos. Contudo, somente pela graça de Deus podemos ser absolvidos de nossa culpa e receber o perdão. O ser humano é o réu pecador. Paulo fala também sobre o acusador. Quem é o acusador? É o diabo. Romanos 8, 7, 8 diz: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A acusação contra nós vem da parte do inimigo, que intenta nos condenar diante de Deus. Mas o nosso adversário será finalmente derrotado por Cristo, conforme Apocalipse 12, 10. Enquanto estamos no mundo e precisamos lutar contra a nossa carne, contra o mundo, que Jesus nos ajuda a vencer. E também contra o diabo. Estes são os inimigos de um cristão: a carne, o mundo e o diabo. O diabo é o acusador contra nós. Paulo fala também sobre o juiz. De fato, o justo juiz, Deus. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. A verdadeira justiça pertence a Deus, que é o verdadeiro juiz, soberano sobre toda a terra. O Espírito de Deus nos ensina e convence sobre a justiça divina, e podemos produzir frutos de arrependimento, para então sermos perdoados e absolvidos por Deus. Paulo fala também sobre o advogado. O advogado fiel é Cristo Jesus. Romanos 8, 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Jesus está ao nosso lado sempre para nos perdoar, como nosso advogado que nos defende do mal, pois Ele pagou por nós o perdão de nossos pecados e nos ajuda a vencer o pecado, morrendo para a carne e o mundo, vivendo para Deus, obedientes à sua palavra. Jesus é o advogado que nos defende. Paulo fala ainda sobre a sentença, que é o perdão. Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus vivificará também o vosso corpo mortal. Neste julgamento, os nossos erros não são escondidos, mas revelados. Contudo, a sentença é mudada para nos trazer perdão através da graça revelada em Cristo por seu amor. Todo o peso de culpa é transformado em liberdade e vida em Cristo. O perdão de Deus
é a nossa sentença. No tribunal da graça, somos absolvidos, justificados através da fé em Cristo Jesus. Ore comigo. Senhor, que de fato possamos imaginar que ao sermos apresentados diante de Ti, as provas são incontestáveis, comprovam sim que somos pecadores, mas que o sangue de Jesus nos purifica e nos justifica de todo pecado. Amém. A melhor música, toda hora, todo dia. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
que a neve, mais que a neve, se necessário. Mas caralho, se necessário, mais caralho. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre, nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre, nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, é o teu sangue, de Jesus, é o teu sangue, Jesus, é o teu sangue, Jesus.